E então, dando sequência, o que é cardiotocografia? Então, é como eu falei antes, é um método eletrônico não invasivo de avaliação de vitalidade fetal. Pode detectar as contrações uterinas, a frequência cardíaca fetal e a movimentação fetal. Ele ajuda a ver como a duração das contrações, o início do trabalho de parto, a frequência, a intensidade da contração, o intervalo, né, com o tempo de duração máximo e o intervalo entre uma contração e outra. A cardiotocografia é um exame que pode ser realizado com a gestante sentada ou deitada. O procedimento é indolor e não invasivo, como eu falei antes. São utilizados 2 cintos com sensores na barriga da mãe. Um para captar os batimentos cardíacos do feto e o outro para descobrir a frequência e a intensidade das contrações uterinas. Se for mais de uma gestação, se for uma gestação múltipla, há um sensor especial para cada coração. O equipamento utilizado, ele utiliza um estímulo sonoro na barriga da gestante, com uma fonte de frequência entre 500 a 1000 Hz, né? Com o objetivo de verificar a reação do bebê. Os dados obtidos são transmitidos para um papel ou para um monitor em um gráfico e depois são interpretados pelo médico. É igual, gente, o eletrocardiograma, o eletrocardiograma, que nós colocamos os eletrodos, posicionamos o paciente. No caso do eletrocardiograma, a gente faz com o paciente em decúbito dorsal e retira os acessórios, né? Qualquer objeto de metal, tudo que possa atrapalhar na emissão dos impulsos elétricos para poder ter esse resultado, tá? O exame, ele então pode ajudar a fazer uma avaliação do feto no final da gravidez ou durante o trabalho de parto. Ele serve para averiguar se o bebê está em sofrimento, por exemplo. O exame deve ser realizado quando a gestante sente que o bebê não está mexendo ou está se movimentando pouco. E de acordo com esse traçado que nós temos aí, nós podemos ver que a linha azul indica os batimentos cardíacos fetais e a linha vermelha indica as contrações, indicando suas frequências, intensidades e intervalos. A cardiotocografia é indicada também para a verificação da frequência e intensidade das contrações durante o trabalho de parto, a avaliação das condições do bebê também no trabalho de parto, indicado no caso de rompimento da bolsa antes da 37ª semana de gestação, para ver como é que o bebê está, né? Se teve alguma alteração, se tem algum risco, né? É indicada também quando as gestações ultrapassam 40 semanas para garantir que não há sofrimento fetal. É indicada nas gestações de risco, no caso de mães com hipertensão, diabetes, cardiopatias, anemias, entre outras patologias que podem prejudicar a gestação, né? Que pode prejudicar o feto ou a mãe. E em caso de suspeita de infecção dentro do saco gestacional. A frequência com a qual o procedimento deve ser realizado é a seguinte: no caso de movimentos fetais ausentes, no caso de avaliação dos movimentos do bebê, por exemplo, caso a mãe relate que esses movimentos tenham diminuído. Então, nesse caso, não existe bem uma frequência. Mas toda vez que uma mãe
fala, olha, eu não estou sentindo meu bebê, ou então ele não está mexendo como ele mexe geralmente, ele não está se movimentando, eu estou sentindo alguma coisa diferente, é indicado fazer esse exame. Feito o exame, é detectado que está tudo bem, que o bebê está bem, que a mãe está em ótimas condições, não precisa fazer mais. Mas aí eu coloquei aqui porque sempre que tiver alguma alteração dos movimentos fetais, ou se estiverem ausentes, é para fazer esse procedimento. No caso de gravidez de risco, por conta de alguma doença da mãe, a recomendação é que a cardiotocografia seja feita a cada semana ou a cada 3 dias. Isso vai depender da condição de saúde da mãe, que vai determinar. E quais os sinais que indicam sofrimento fetal? A cardiotocografia, então, não vai detectar apenas contração, a frequência cardíaca, né, fetal, mas vai identificar os sinais de sofrimento fetal. Quais são esses sinais? Se a frequência cardíaca fetal estiver acima de 160 batimentos por minuto e permanecendo nesse nível, está indicando taquicardia fetal. Tem alguma coisa errada. Às vezes pode alcançar esse nível, pode. Tá se movimentando demais, tá agitado, tal. Mas geralmente a frequência cardíaca ela volta ao número de batimentos normais, de acordo com a idade fetal, a idade gestacional. Porém, se permanecer alta, é um indicativo de taquicardia fetal. Aí pode se precisar de um monitoramento maior, né? Uma maior frequência de monitoramento por esse exame ou que seja feito qualquer outro exame, para ver o que pode estar causando esse aumento da frequência cardíaca. Se a frequência cardíaca estiver abaixo, né? Aqui temos abaixo de 110 batimentos por minuto, aí vai indicar bradicardia fetal. Aí levanta, né? Levanta uma certa preocupação, uma certa atenção que deve ser dado nesse caso também. Precisa ser investigado o que está causando essa diminuição da frequência cardíaca. O normal é que a frequência cardíaca varia de acordo com os movimentos do bebê, ou quando ele escuta um barulho alto. Caso essa frequência permaneça constante, ela também indica um sofrimento fetal. Então, se está lá durante o exame, com estímulos auditivos, né, ou está fazendo um tremor no líquido amniótico, ou o pai chega, ou a mãe está num ambiente agitado, ou principalmente durante o exame, que nós conseguimos detectar o sinal de sofrimento fetal, se porventura, fizer todos esses estímulos e o bebê e isso não resultar no aumento dos movimentos fetais, e isso não resultar na alteração da frequência cardíaca e ela permanecer constante, é porque existe um sofrimento fetal. Temos a queda significativa da frequência cardíaca fetal, que demonstra desacelerações na frequência cardíaca do bebê também, se for uma queda brusca. E temos as desacelerações da frequência cardíaca fetal após as contrações. Isso pode indicar que o oxigênio do feto está diminuindo. Então, esses são os sinais que indicam o sofrimento fetal. Finalizado aqui a nossa aula, eu já preparei uma lista de exercícios, eu espero que vocês tenham compreendido. Em caso de dúvida, é só entrar em contato e tenham uma boa noite.